Olá, pessoa que está me assistindo, meu nome é Mariana Ramiro e é um prazer te receber aqui no Ressaca Cultural. Eu participei ao longo dos últimos meses de um clube de leitura, que na verdade era um clube de leitura e cinema político, com foco em temas bem atuais. A gente leu, por exemplo, Ailton Krenak, que é um líder indígena que tem falas, posicionamentos e livros bem importantes, bem instigantes, que fazem a gente pensar sobre o nosso modo de vida, nossa relação com o consumo, com a natureza. A gente falou de crise climática, a gente leu o Realismo Capitalista, que é um livro que eu quero trazer ainda aqui de alguma maneira, ou no YouTube, ou no Instagram, no TikTok, enfim, ainda não sei, não pensei, mas de alguma maneira eu vou trazer pra gente conversar sobre. E por último, mas não menos importante, a gente falou sobre tecnologia. Todos esses são temas muito atuais, né? E tecnologia também, a gente simplesmente não tem como fugir desse assunto mais. E aí o livro escolhido para essa discussão foi o Infocracia, do Byung-Chul Han. Não sei se eu tô pronunciando certo, mas enfim, ele é um filósofo sul-coreano e também é professor de filosofia e de estudos culturais. E já tem 16 livros escritos e todos com esse foco em sociedade e comportamento, como Sociedade do Cansaço, Sociedade da Transparência, No Enxame. E eu nunca tinha lido nenhum livro dele, apesar de já ter ouvido falar bastante, e eu fiquei super empolgada quando eu vi que tinha esse livro na lista do clube de leitura. Então é justamente sobre ele que eu quero falar com vocês hoje. Bom, primeiro de tudo, infocracia. Vamos falar sobre essa palavra. Eu acho bem interessante a gente fazer uma análise da etimologia, da origem de algumas palavras, pra gente conseguir entender melhor o significado delas. Esse cracia, por exemplo, vem do grego kratos e significa poder. Então, quando a gente fala de cracias, a gente tá falando de diferentes formas de poder. A gente já aprendeu em algum momento sobre autocracia, sobre democracia, aristocracia. Então, por exemplo, quando a gente fala de autocracia, ela é o regime focado no eu do líder, porque auto vem de próprio. O demos da democracia significa povo. O mesmo serve para aristocracia, já que o aristo deriva de uma palavra que significa melhores, excelentes, então seria o governo dos melhores. O livro que a gente está falando é Infocracia, então seria o poder da informação. E aí, a partir desse conceito que a gente vai explorar essa obra. O que o autor traz aqui é que hoje a gente vive sob um regime de informação, que é diferente de outros tempos nos quais a dominação das pessoas se dava através de diferentes maneiras, como da disciplina, por exemplo. Hoje ela se dá através da informação. Uma vez que o processamento das informações através da inteligência artificial, dos algoritmos, é decisivo para determinar os processos sociais, econômicos e políticos da atualidade. Só que diferente de um regime disciplinar, no regime de informação a pessoa acredita de fato ser livre. E tanto ela acredita que ela é responsável por disponibilizar as informações para que a sua vigilância aconteça. As pessoas produzem e consomem informações o tempo todo, né? E como a gente fornece todas essas informações, os algoritmos hoje são mais capazes de dizer o que a gente sente, o que a gente quer, o que a gente gosta do que a gente mesmo. E um outro ponto desse regime de informações é que, diferente das mídias tradicionais, que tinham uma comunicação em massa e que todo mundo sabia e recebia as informações que eram relevantes para a sociedade como um todo, com todas as críticas que podem ser feitas a respeito disso, das notícias que eram veiculadas, de como eram faladas, enfim, as redes sociais não têm um centro. Então cada um recebe a notícia que faz sentido para si, da maneira que lhe convém. Então as redes sociais criam essa estrutura focada no eu, no que eu gosto, no que eu acredito, no que eu quero ver. E isso, no final do dia, faz com que a gente perca alguns pilares de realidade que deveriam ser comuns para todos. Isso é bem perigoso. Se eu quero acreditar, por exemplo, que a Terra é plana, eu posso acreditar que a Terra é plana, pouco importando se isso é verdade ou não, porque eu vou seguir pessoas que acreditam nisso também, que vão corroborar com o meu pensamento e que vão reforçá-lo. A gente vive uma crise da verdade, e a comunicação emocional tomou o lugar da comunicação racional. Não se sobressaem mais os melhores argumentos, e sim aqueles com maior potencial de gerar engajamento, de estimular, de gerar fortes emoções. E esse é um problema seríssimo por uma série de razões, mas também porque pra gente existir enquanto sociedade, numa democracia, a gente precisa ter um conjunto mínimo de códigos compartilhados. Então, esse é um livro bem realista e bem atual também. É até assustador a gente olhar de fora, assim, né, essa análise da sociedade como se a gente não fizesse parte disso e constatar a veracidade de tudo que está escrito aqui. E ele não apresenta nenhuma grande proposta de mudança, nenhuma saída dessa situação. É mais pra gente refletir, pra gente analisar mesmo. E como eu já falei em um outro vídeo aqui, eu acho que quando a gente analisa onde nós estamos, quem nos tornamos, pra onde estamos caminhando, né, enquanto sociedade, e a gente não gosta do que a gente vê, do resultado dessa análise, cabe a nós também pensar em como que a gente pode reverter isso. É possível
mudar o rumo que as coisas estão tomando hoje? Enfim, me conta aqui nos comentários o que você acha. E se você não leu o livro, fica aqui a minha dica. O livro é bem curtinho, ele tem 112 páginas, mas mesmo assim deixa a gente com várias reflexões e vários questionamentos. Vale a pena a leitura. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui, de compartilhar com os amigos e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Tchau, tchau!